da homoafetividade é recentíssima, de poucos anos em nosso lexo. Ora, até o século XIII e XIV, quando ainda a Igreja cristã não havia absorvido toda a direção dos países feudais, dos reinos, dos condados, dos baronatos, e durante toda a antiguidade clássica, a homoafetividade era irrelevante. Já de plano, diga-se que não se dava qualquer importância à homoafetividade feminina e à homoafetividade masculina, como os próprios afrescos que ainda estão nos monumentos de Pompeia, que ainda estão nos monumentos gregos, demonstram que era algo de absolutamente aceito, irrelevante. E na Grécia havia uma iniciação sexual dos efebos, justamente numa relação homossexual entre alguém que era seu preceptor mais velho e o mais jovem, o efebo. Em Roma aceitava-se e admitia-se e incentivava-se as uniões com pequenos escravos, com adolescentes escravos. Se repudiava na época relações com pessoas nobres do mesmo sexo. Falando do sexo masculino, a literatura registra pouquíssima coisa em torno da afetividade homo-feminina, e em torno disso chegamos no curso da história no momento em que, século XIV, século XV, a Igreja cristã assume para e passo com os monarcas, com os nobres, a direção dos condados, a direção dos reinos. E a partir daí, a filosofia cristã, não tanto como um dogma, porque isto nunca foi um dogma, mesmo porque a Bíblia não faz qualquer consideração punitiva em torno da problemática. A Europa acabava de sair de uma das pestes, a peste bubônica, a peste negra. Justiniano, já no século VI e VII, já trouxe no seu código algumas disposições contrárias a essas relações, mas a partir do século XIV e XV há uma marginalização daqueles que têm relações com pessoas do mesmo sexo. A partir daí, durante todos os séculos seguintes, tivemos uma repulsa direta à relação homoafetiva e principalmente punitiva. Isto falando do mundo ocidental, porque no mundo muçulmano, ainda hoje, existem punições severas que chegam à pena de morte e à prisão perpétua, como é na Arábia, punição dessas pessoas. Países com mais ou menos rigor em torno disso. No mundo ocidental, não existe punição. E aos poucos, passada aquela barreira grande da Igreja que queria repovoar, juntamente com os monarcas, repovoar a Europa, que tinha perdido mais da metade de sua população, e havia necessidade de um esforço bélico, havia necessidade de pessoas para os exércitos, para as forças armadas, principalmente para as cruzadas que se iniciavam. Aí a Igreja passa a repudiar essas relações. Isso foi se imbuindo nas escolas, quando a Igreja assume o ensino fundamental e secundário. A Igreja assume a função que antes era de preceptores, era dos pais, e as escolas cristãs, as escolas religiosas, passam a substituir a educação doméstica, e ao substituir a educação doméstica, passam inclusive a dividir os sexos. Até muito pouco tempo, no Brasil, tínhamos escolas que eram só masculinas e só femininas, um resquício da nossa colonização, basicamente jesuítica. E hoje, a partir da década de 70, o colégio que quisesse manter unissexual, poucos no Brasil todo se mantêm, pagam uma taxa muito grande, um tributo muito maior, perdem todos os benefícios tributários, porque o incentivo é que os colégios sejam sempre múltiplos, bissexuais. Então, vejam que a Igreja desempenha um papel importantíssimo
nesta repulsa e nesta reprimenda social. E hoje, já quando não sentimos mais a direta influência da igreja, ao menos da igreja cristã, aquela que pertencia ao Estado brasileiro até a proclamação da República, passado já tantas décadas, nós enfrentamos a problemática de reconhecer os direitos dessas pessoas, atribuir ou não o status de família, e ao reconhecer o status de família, saber até que ponto esse status pode chegar até a adoção, talvez a problemática mais profunda a ser decidida, e os tribunais têm dado uma resposta mais ou menos profunda. Este estado de vocês é o precursor em decisões que ampliaram tremendamente o direito dos homoafetivos, com um trabalho constante e perene da desembargadora Berenice Dias, na sua Câmara, hoje aposentada, dedicando-se ao mesmo desiderato, mas a verdade é que não são todos os estados, não são todos os tribunais que aceitam direitos amplos para essas situações. E tudo aquilo que ainda não é totalmente absorvível pela sociedade, e aqui eu faço um parênteses, a decisão judicial, ela é adequada quando ela é absorvível no aqui e no agora. Nós teremos uma decisão absolutamente injusta se o julgador, se o operador do direito se valer de valores do passado para julgar no presente ou tentar adivinhar os valores do futuro. A sentença deve adequar-se àquilo que a sociedade aceita em determinado momento. Vejam o exemplo do direito penal. Há decisões dentro do campo penal que são repelidas in limine pela sociedade, no entanto são legais. Quando alguém que, em estado de total embriaguez, atropela e mata outrem, e que tem um cargo público de deputado, continua respondendo por lesões corporais, e certamente será condenado unicamente a pagar algumas cestas básicas, isso está de acordo com a lei. Mas será que está de acordo com o sentimento do povo, o sentimento do povo brasileiro? Será que nós aceitamos somente esse tipo de reprimenda? Esse é apenas um exemplo? Então, na aplicação do direito, o que há de se ver, e aqui é muito importante o trabalho jurisprudencial, o trabalho dos operadores do direito. Estes operadores do direito que não são só os juízes, não. O operador do direito é aquele que ouve no seu gabinete, no seu escritório, a questão, o problema, a aflição que o seu cliente lhes traz e busca uma solução para colocar numa petição inicial para apresentá-la ao juiz, para apresentá-la ao árbitro ou para apresentá-la ao negociador, que seja mais consentânea com a realidade daquela situação, daquele cliente. Os operadores do direito desempenham, então, um papel fundamental. E é claro que no direito penal, em razão do direito estrito, muita coisa há de se fazer, muita coragem há de se ter. E eu costumo dizer que durante tantas décadas nós protegemos a dignidade dos imputados, a dignidade dos criminosos, e que está na hora de proteger a dignidade das vítimas. Mas isso é algo que seria objeto de uma outra palestra e que eu deixo para os meus colegas do direito penal. Mas, no direito de família, todo esse aspecto estrutural da sociedade tem que ser sentido. Por isso que o operador do direito tem que ser uma pessoa antenada com o seu tempo.